Olá, prezado aluno, prezada aluna, chegou o grande momento. Hoje é o dia de abertura das inscrições do Enem. Procurem o site do Enem, você que está cursando o ensino médio. As inscrições são automáticas, mas você precisa ir lá no site validar. Então procure o site do INEP, o site do MEC, específico para as inscrições que estão aí disponíveis. E já faça a sua inscrição, não perca tempo. Por quê? Porque o Enem é uma grande oportunidade. Eu vou mostrar isso para vocês. Olhem só alguns números de 2025. Somente pelo sistema de seleção unificada do SISU, nós tivemos 261 mil vagas. Olha só, pessoal, eu posso me inscrever aqui em São Paulo para uma faculdade lá no norte ou no nordeste de altíssimo gabarito, pública, gratuita e cursar lá o curso. Eu não preciso me deslocar até lá para fazer o vestibular. Por isso que é o sistema unificado. Eu faço a prova onde eu estou e me inscrevo para uma vaga em outro lugar. E isso você deve começar a olhar a partir de agora, e eu vou explicar mais um pouquinho adiante. Fora essas 261 mil vagas, a gente também tem o ProUni, que são bolsas de estudo, que são pagas pelo governo para as faculdades particulares que se inscreverem no ProUni, bolsas de 50% ou bolsas de 100%, e aí vai entrar a variável renda. Pelo SISU, vocês sabem que a cota é de 50% para pessoas pardas, negras, quilombolas, indígenas e que cursaram o ensino médio em escola pública, e os outros 50% é para ampla concorrência. Já o ProUni entra esse fator renda, e o FIES, que é o financiamento estudantil que você paga após a faculdade, também entram fatores de renda. Então você precisa se cadastrar nesses sites, aguardar o resultado, preencher o formulário bonitinho. E fora isso, você tem direito a faculdades particulares também que dão bolsas para o Enem. Sem contar essas faculdades particulares que dão bolsa, que a gente não sabe a quantidade total de vagas, nós estamos falando de 918 mil vagas para o Enem. Né? Algumas parcialmente por conta do ProUni, mas a grande maioria são vagas que você pode aí, principalmente pelo SISU, cursar gratuitamente uma universidade pública, gratuita, de alta qualidade. E aí uma pergunta que sempre vem, mas é difícil entrar nos cursos, é complicado. Não, não é. A grande maioria das notas gira em torno de 550 pontos, 650 pontos. Então, e dentro dessa faixa existem ótimos cursos, e até cursos que a gente hoje não dá muito valor, o mercado está procurando bastante. Só para dar o exemplo aí que a gente tem na tela, em medicina, então, que é uma pontuação alta normalmente, que se exige uma nota de corte alta, para o SISU, 856 pontos, então vai dessa faixa a quase 1.000 pontos, então é bem puxado mesmo para você, a faculdade, para entrar numa faculdade de medicina, direito, engenharias, etc. Mas a gente também tem notas, olha só, a partir de 272 pontos você pode fazer um curso de tecnólogo aí em engenharia de alimentos, que é um curso bastante interessante também para o mercado de trabalho. Então, percebam que existe uma faixa de pontuação que é abaixo da média e com excelentes faculdades. Então, um recado que eu quero deixar para vocês é: o Enem é uma grande oportunidade. Se você não fez sua inscrição, vai lá no site, faz já logo a sua inscrição e começa a pensar de forma estratégica. Meu nome é Fabiano Mônaco, eu sou sócio-diretor do INMET. O INMET é o Instituto Mônaco de Estudos Textuais, e a gente presta um serviço de apoio, de tutoria, de curadoria, especificamente na área de redação do Enem, que eu vou falar agora a seguir um pouquinho mais. Mas antes disso, olha só, o mercado está procurando matemáticos e não tem matemáticos formados, porque as vagas não estão sendo completamente ocupadas pelo Enem, ou são vagas com uma nota de corte muito baixa, de 450 pontos, 500 pontos, não só matemática, mas a gente tem áreas como estatística, ciência de dados, computação. E qual o poder da redação, né? A redação, como vocês sabem, observem na tela, né? A gente tem as 4 grandes áreas do conhecimento e tem uma quinta área que é a redação. Então, a redação ela funciona como se fosse
uma quinta área para compor a sua média. Então ela tem um peso muito grande, ela é muito importante, por isso que nós do IMET nos especializamos em curso de redação. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que acontece no dia a dia, tá? Observe esse gráfico aí que está na tela. As conversas cotidianas, que é o primeiro da linha, dá 95% do tempo a gente passa falando de forma coloquial. A gente se expressa de forma coloquial, sem preocupação com o conectivo que eu estou usando, se eu estou colocando a vírgula no lugar certo ou não, se eu estou abreviando as palavras ou não, não importa. Eu estou me comunicando e é isso que vale na fala, né? A fala tem uma preocupação de transmitir a comunicação, algo que eu quero que o mensageiro receba de informação. Então a fala é tão boa quanto eu souber me expressar, independente se eu estou usando o padrão culto da língua ou não. Já no Enem, se vocês olharem no extremo do gráfico, majoritariamente formal e impessoal, principalmente na redação, onde vocês vão escrever. Então é uma forma diferente de escrever. E por isso a gente precisa de treino, a gente precisa de macete, a gente precisa de treino, para que vocês possam chegar no dia e se sair bem no Enem, né? Poder tirar uma nota pelo menos superior a 750 pontos, que é absolutamente possível. Os critérios da avaliação do Enem são 5, né? A norma padrão, obviamente, você tem que escrever de acordo com a norma padrão da língua e não da forma coloquial, por isso é um ponto de atenção. Compreender qual é a proposta, qual é o tema da redação, não pode fugir do tema, esse é um erro muito comum. Organizar as informações, fatos, argumentos para defender um ponto de vista. Então você vai precisar de repertório sociocultural e saber argumentar também apoiado nesse repertório, que nós vamos ter aula todos os dias no IMET, todo dia tem aula de um assunto novo no IMET. Então você vai chegar no dia da sua prova, você vai estar preparado para falar sobre qualquer assunto que a sua prova deve cobrar. Utilizar mecanismos linguísticos que garantam coesão. Então o que é a coesão? Coesão é encadeamento entre as frases, entre os períodos. O que é a coerência? Ela ter lógica, né? Se eu estou dizendo uma coisa no começo, eu tenho que continuar argumentando da mesma forma e eu tenho que concluir, dar a minha proposta de intervenção também de forma alinhada. Coerência, então, é o todo, e a coesão diz respeito às partes, à interligação entre as partes. Então a gente vai treinar bastante exercício de coesão e coerência. E por fim, você tem que elaborar uma proposta de intervenção detalhada. E aí prestem atenção, olha o macete. Você tem que dizer quem fará essa ação, o que será feito, né? O que você está propondo que seja feito, como será feito, qual a finalidade, o que se pretende com isso e sempre respeitando os direitos humanos. Então nós vamos treinar em cima desses critérios de avaliação. Qual a arquitetura básica de uma redação do Enem? E aí eu quero que vocês realmente memorizem esse quadro, tire uma fotografia com seus olhos. Olha só, se eu tiver uma proposta de redação como manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, eu tenho que me posicionar em relação a isso. Eu acredito que está ocorrendo essa manipulação, eu posso já sugerir na minha introdução, no meu tema, na minha tese, o que está levando a isso, se isso está acontecendo, o que está levando a isso, e aí eu vou argumentar. Por isso eu tenho uma proposta, eu tenho a tese na introdução, onde eu já apresento os argumentos que eu vou utilizar, desenvolvo esses argumentos, e é muito importante eu ter aí repertório para apoiar esse argumento. Então eu vou citar uma obra, eu vou citar uma pesquisa estatística que eu tenha visto, mas sempre com muito embasamento. Não vale repertório de bolso, citar por citar. Ele tem que estar, a citação do argumento, ele tem que estar totalmente integrado com o que você quer convencer o leitor. Então você apresenta um argumento, apresenta o segundo argumento, e por fim você faz uma proposta de intervenção. Ora, diante desse problema de manipulação do comportamento do usuário, eu proponho, né? Então você vai dizer o que você propõe, como você pretende executar, qual a finalidade, como você vai avaliar essa proposta. Enfim, você faz uma proposta de intervenção completa, e isso é essencial para os avaliadores da banca. Então, feche seus olhos
por um segundinho, 3 segundinhos, vamos fechar os olhos juntos e imaginar a estrutura da redação. Introdução, que é a tese, que é o que eu vou propor diante do tema. Um argumento, um segundo argumento para defender a minha proposta inicial da tese. E por fim a proposta de intervenção. Olha só, se você memorizar isso que você está vendo na tela, você já tem a estrutura básica da redação em poucos segundos que a gente está conversando aqui. E por que estudar no IMET, né? No IMET a gente preparou aulas gratuitas de redação que estarão todas no YouTube. Todo dia tem aula nova, todo dia tem aula de repertório e completas dentro do que é essencial. Não é completas para encher linguiça. A gente fez muita pesquisa, levantou muito dado de quais são os principais erros, quais são as principais dificuldades. Então nós vamos atacar com muito foco para não tomar o seu tempo e para que você tenha o resultado completo. Como eu disse, as aulas diárias de repertório, então vocês vão poder acompanhar. Vocês que não têm, talvez aí não tiveram oportunidade de ter muita leitura, não tem problema, porque nós vamos trazer os conteúdos de forma bastante resumida e vamos mostrar para vocês como isso se aplica nas redações. Então não basta só mostrar o argumento, nós vamos mostrar como é que vocês podem aplicar e nós vamos usar casos verdadeiros para isso. No IMET, nós vamos ter um treinamento muito focado nos conectores argumentativos, porque são eles que ligam uma frase a outra e no dia a dia a gente não está acostumado a usar os diversos conectores que existem na língua portuguesa. Então nós vamos treinar muita conjunção nova, nós vamos aprender alguns advérbios novos, vamos aprender a usar pronome na hora certa, que são responsáveis pela articulação do seu texto. E é isso que vai fazer com que o seu texto ele fique amarradinho, que ele tenha a coesão e que ele, no seu todo, tenha a coerência que é necessária. Então, um dos nossos focos no IMET é fazer muito exercício de coesão e coerência. E, por fim, a cereja do bolo, né? É o nosso laboratório de redação para praticar com inteligência artificial. Isso mesmo, nós do IMET, a gente vem preparando já há alguns meses, com base em um estudo grande que nós fizemos das redações das épocas anteriores, e nós construímos um prompt específico para corrigir redação do Enem com base nos critérios de avaliação. Então, para você treinar, você vai contar com um laboratório de redação. Existe um custo extra para você poder acessar o IMET Premium, o IMET com inteligência artificial, onde você vai poder submeter a sua redação e construir a sua redação já recebendo feedback. Não tem maneira melhor de aprender a redigir do que assistir às aulas práticas, conhecer bem a estrutura como nós já apresentamos aqui, vocês já viram, vocês já sabem qual é a estrutura, né? A tese, 2 argumentos, eu vou para a conclusão com uma proposta de intervenção e nós vamos treinar isso junto com os argumentos. Portanto, a gente do IMET acredita que está trazendo uma proposta completa para vocês, né? O custo da nossa inteligência artificial para correção de redação é um custo muito residual, vocês vão ver aí o pacote que pode ser pago no cartão de crédito ou no Pix, mas vale muito a pena. E se você quiser assistir às aulas teóricas, elas estarão totalmente disponíveis aí no YouTube, todas elas para que vocês assistam. E se puderem, venham para o IMET Premium, venham para inteligência artificial para a gente poder treinar e praticar bastante. E lembre-se de uma coisa, o Enem não é apenas uma prova de conteúdo casuística, né? Eu não vou lá para mostrar o conhecimento que eu acumulei. Não, o Enem é preparação, é estratégia. O que eu vou fazer primeiro, de que forma eu vou fazer, quais são as estruturas, quais são os macetes, como é que eu devo agir no dia da prova. Então, por isso que a gente diz que o Enem é uma prova que inicia com a sua estratégia. Então, pegar, por exemplo, quais foram as notas de corte do ano passado, entrar no site do INEP e olhar o curso que você pretende, qual foi a nota de corte, onde esse curso é ofertado. Essa nota de corte leva em consideração as cotas, eu pertenço a essa cota ou não, porque também muda a nota de corte. A nota de corte muda também porque algumas faculdades dão mais peso para determinadas áreas, para matemática ou, enfim, para português, depende do curso que você vai seguir. Então você tem que já
de antemão já ir se preparando para descobrir qual a nota de corte dos cursos que você pretende prestar, para você correr atrás da nota que você tiver escolhido. Então ele começa com a estratégia, mas ele passa pela resistência física. O dia da prova você tem que chegar bem. Então redação a gente recomenda treinar bastante a redação escrita, não só digitada, porque no dia você vai ter que escrever. Você tem que estar preparado para isso, com a musculatura preparada para isso, para quem digita muito. Você tem que estar preparado emocionalmente para a prova e você tem que fazer o treino correto. Se você não treinar da forma certa, você vai chegar lá e não vai conseguir atingir a pontuação necessária. Então nós acreditamos muito aqui no Instituto Mônaco, no seu sucesso, fazendo as coisas da forma certa, de forma objetiva, de forma direta, trazendo os macetes, mas ao mesmo tempo trazendo argumentos para que você possa tornar os seus argumentos mais sólidos para convencer a banca e trazer uma proposta de intervenção bastante consistente. Venha estudar com a gente, venha estudar com o IMET, acompanhe as nossas aulas no YouTube e, se puder, faça o nosso pacote de inteligência artificial para que você treine muito a redação e receba feedbacks com prompts especialmente preparados para vocês, tá bom? São prompts voltados para a redação do Enem. Desejamos a vocês todo o sucesso do mundo nessa jornada, que começam hoje as inscrições e a gente se vê. Até mais.